e como eu estava falando contigo agora antes de gravar, né? Gravando. Essa é a nossa aula 6, né? Que eu sempre posto ela uma semana antes. Ela oficialmente ocorre no sábado, então foi ali no sábado dia... Deixa eu compartilhar minha área de trabalho também já. Compartilhando. Então, essa aula foi no sábado, dia 3. Aí hoje é um dia para a gente, né, considerando que vocês já estudaram, já assistiram, tiraram dúvidas, e a gente fazer alguns exercícios, né? Então, uma aula mais prática. Né, com essa... A dinâmica da dependência, ela funciona um pouco diferente. Eu passo conteúdo, vocês estudam, e a gente vem para a aula mais praticar e tirar dúvida. Aí já me antecipei também, já postei a próxima aula, que é banco de dados, também já vai dar uma boa base aí para vocês darem sequência no trabalho. Então, a gente terminou a primeira etapa do trabalho, né? Eu postei as notas hoje. Aí é a segunda etapa, agora, né, iniciando a partir desse momento, vai envolver bastante banco de dados, né? Programação e banco de dados. Então, a gente vai focar as aulas nisso e as práticas já direcionadas para essa etapa, né? Ela não é difícil, essa parte do banco de dados, mas tem bastante código, né? Então, não sei se vocês lembram quando eu apresentei o projeto, essa segunda etapa a gente chamou de parte de administração. O que é isso? Vocês criaram um site que é uma loja, né, de roupas. Como qualquer outra loja, o que ela tem? Produtos, seus produtos, eles têm nome, tem uma marca, tem um modelo, tem um preço, né? Basicamente isso, mas fora vários outros atributos. E todos esses dados, vocês perceberam que na hora que vocês estavam montando a página lá, não faz sentido que ele esteja dentro do HTML, né? Porque senão toda vez que for lançar um produto novo, você vai ter que ir dentro do HTML alterar. Toda vez que alterar o preço de um produto, tem que ir no HTML alterar. Se a sua loja tivesse 10, 20 produtos, ótimo, né? Mas não, uma loja ela vai ter 100, 200, 1000, 5000. Uma loja grande tem milhares de produtos. Então não faz sentido estar dentro do HTML alterando isso, porque fatalmente você vai esquecer de alterar alguma coisa, vai alterar errado. Então, como é que a gente faz sistemas web, né, em geral, mas pensando no nosso contexto aí de comércio eletrônico? Você cria uma página bem simples para você administrar esses dados, né? É um que é voltado só para os funcionários da empresa. Boa tarde, Pablo. Né, voltado só para os funcionários da empresa, onde eles vão cadastrar os produtos, vão colocar os preços, descontos, né, dependendo se é produto perecível, colocar validade, código de barra, todas as informações sobre o produto. E isso não necessariamente só para sites, né? Se a gente pega uma loja física qualquer, ou até mesmo um supermercado, pegar uma loja de videira, vamos tentar não fazer propaganda, sei lá, uma Pitol. Eu nem sei se Pitol tem loja online, digamos que não. Eles têm um sistema gerenciador dos produtos dele. Então, todo produto que ele chega, alguém vai pegar e cadastrar no sistema. Sapato Arezzo, na influência da esposa. Né? Sapato Arezzo, modelo não sei o que, cor amarelo, número 37, valor R$150. Nem sei se é isso. E cadastra. E aí o produto vai para venda. No nosso site não é diferente. A gente vai cadastrar, a única diferença é que ao invés dele ir para a prateleira da loja, ele vai aparecer no site. Então essa segunda etapa do projeto, que o Pablo inclusive tinha me mandado e-mail perguntando, é exatamente isso, essa área administrativa, onde a gente vai cadastrar os produtos, onde a gente eventualmente vai remover os produtos. Esse produto não vai, a marca nem existe mais, não porque um produto acabou o estoque que você vai remover. Você vai remover se ele não é um produto que você a loja não se interessou, viu que não era bom, ou que deixou de existir, você vai remover. Ou que você vai alterar o dado, né? Principalmente produto, ainda mais em dias de hoje que a inflação não para de subir. Então, como é que você vai alterar o preço se a inflação subiu? Você precisa de uma área administrativa dessa para fazer essas alterações. Professor, será que eu não poderia fazer isso direto no banco de dados?
Não, é recomendado. Primeiro que a interface do banco de dados ela é muito crua, né? É uma tabela ali que é ruim de ficar visualizando e digitando. E segundo que muitos desses dados que entram, eles precisam de uma verificação, de uma regra, né? Então, imagine que você, por exemplo, no campo preço, que é número, se você for digitar direto no banco de dados, ele vai aceitar um número negativo, e não faz sentido o preço negativo. Ou se for a descrição do produto, se você digitar só uma letra, ele vai aceitar. Já se for no sistema, você vai verificar, só, essa descrição está muito simples, faça uma descrição de pelo menos 50 caracteres, digamos, por exemplo. Então, com o sistema, a gente consegue fazer essa validação dos dados, além de dar uma interface mais amigável para o usuário, né? Mexer direto no banco, só quando a gente está testando, estudando alguma coisa ou outra, senão a gente vai através das ferramentas. Então, é essa ferramenta que a gente vai construir, né? Essa área de administração, que eu não vou mostrar hoje, porque antes da gente chegar em banco efetivamente, a gente precisa relembrar. E por que relembrar? Porque vocês já viram no segundo ano a parte de orientação objeto. Nossa, professor, eu odiei orientação objeto. Classe, atributo, método, objeto, herança, polimorfismo, não quero nunca mais ver aquilo. Não, mas a gente não vai ver. A gente vai ver o básico do básico do básico, porque precisa. Não tem como a gente ir para o banco e fazer um sistema legal sem orientação objeto. Então eu vou mostrar como ela no PHP, da forma mais simples possível, para que aí a partir da próxima aula, conforme já está no próprio SIGA, que eu já postei para vocês, a aula 7, a gente entre em banco de dados e possa trabalhar direto no projeto. Então, na próxima aula, então eu já postei banco, né? Então vocês já podem assistir o vídeo, para na próxima aula a gente partir para a prática, já voltado para essa área de administração, ou seja, fazendo cadastros, alterando dados, removendo dados, tudo na web. Que aí vocês já conseguem pensar em adiantar o projeto de vocês. Tá joia? Então, tudo jóia, Pablo? Tudo certo? Sim. Pensei que tinha esquecido de nós aqui. Deixa eu só fechar aqui. Tá, então ó, já está aqui a aula 7, bastante vídeo com a parte do banco de dados. Mas como eu falei, a gente precisa ver algumas coisas, alguns conceitos, não digo conceitos, a gente não vai ficar preso em teoria, mas a gente precisa ver como é que algumas coisas são feitas em PHP. Vocês viram isso em Java, né? Uns adoraram, outros nem tanto. PHP é bem parecido com Java nesse sentido, né? Não tem nada mais difícil, algumas coisas são mais fáceis, mais simples. Então, na média, aí, a gente sai no lucro em relação ao Java. Então, conceitos, eu falo conceitos, mas práticas, como classe, objeto, método e atributo, isso aqui a gente precisa saber. Né? Esse aqui é o básico do básico do básico da orientação objeto, não tem como a gente fugir. Os outros, que são questões mais teóricas, como abstração, encapsulamento, polimorfismo, isso aqui a gente vai deixar de lado, né? Estamos considerando que vocês já viram isso no segundo ano em Java, foram aprovados, então a gente não precisa ficar reforçando ou se atendo a esses detalhes. A gente vai para o que a gente vai precisar na prática mesmo, que são esses 4 conceitos. E a gente vai ver isso não com um blá 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 de slide, e eu já vou fechar ele, mas sim com programação, né? Não tem forma melhor de aprender programação do que programando. Tá. Mas, claro, precisa bater um papo básico, né? Por que orientação objeto, por que a gente enche tanto o saco dessa tal da orientação objeto, ela está sempre voltando na vida de vocês. Vamos lá, um breve histórico, né? A programação é bem rápido mesmo, ela já existe há várias e várias décadas, né? Se vocês lembram um pouco de história ali de programação que vocês ouviram, ela surgiu no começo muito voltada para a área acadêmica, para a resolução de algoritmos mais complexos na academia, parte de física, matemática, economia, era tudo voltado muito para algoritmo, para a resolução de problemas
que o humano ou demorava muito ou não conseguia resolver. Na maioria das vezes iria demorar muito. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme, toda vez eu esqueço, mas é a história do Alan Turing, que é o pai da computação, que é uma história real, né? Que passa ali na Segunda Guerra Mundial, em que a Inglaterra ali, os aliados, acho que eram os aliados, estavam lutando contra a Alemanha e etc. E aí uma forma que eles estavam tentando vencer a guerra era interceptando as mensagens para se antecipar nos ataques. Só que essas mensagens elas vinham codificadas, e aí o Alan Turing deu essa ideia de criar uma máquina para decodificar essas mensagens, né? A máquina, porque, como eu falei, o humano não conseguiria, eram muitos cálculos, muitas possibilidades, levaria milhares, milhões de anos, sei lá quanto. Então, com essa ideia, ele criou uma máquina que acabou virando o computador. Então, o computador ele surgiu muito nessa ideia da resolução de problemas mais complexos. Aí, a computação foi evoluindo, os computadores foram se tornando não tão caros e cada vez menos caros. Então, o seu uso se expandiu, né? Saiu da academia, depois foram para os bancos, né? Para a parte financeira, até chegar em empresas mais tradicionais, menores, mais comuns, e finalmente no usuário final. Com isso, surgiu a possibilidade de diversos sistemas, né? Desde os mais complexos aos mais simples, sistemas para entretenimento que a gente tanto gosta, né? Jogo, redes sociais, sistemas de stream, de vídeo, de áudio, enfim, isso aí que a gente já conhece muito bem. Com isso, surgiu a necessidade também de uma evolução na programação. Por quê? Porque a programação, como eu falei no início, era voltada muito para algoritmos, não se pensava tanto em dados. Hoje, os programas eles são muito mais dados, muito mais informação. Você entra numa rede social, no Face, no Insta, tem os algoritmos de inteligência artificial para te dar dicas e não sei o que, te mostrar o que você quer ver, mas é tudo voltado em dados, né? Coisas que as pessoas estão postando, fotos, a mesma coisa o Face, a mesma coisa o Twitter, a mesma coisa o Netflix ou o Spotify, qualquer um desses streaming, são dados, né? Muito voltado a dados. Então, nisso aí, as linguagens precisaram se atualizar. E houve também uma atualização de um paradigma, né? Que é a forma de pensar a programação. Foi aí que surgiu a orientação a objeto. Não é? Antes a gente tinha programação estruturada ou procedural, que aí era o C, as linguagens mais duras, mais difíceis de programar. E aí surgiu ali nos anos 80 a programação orientada a objeto, que veio cair no mercado ali final dos anos 90, início dos anos 2000, principalmente com o Java. E aí se tornou popular, né? Então, desde então, a orientação a objeto é o paradigma mais utilizado, né, no desenvolvimento de sistemas, e sem perspectiva de mudança por enquanto, né? Para desenvolvimento de sistemas não se fala muito. Tem outros paradigmas, vocês já devem ter ouvido falar muito em data science, que o pessoal faz muita propaganda, em machine learning, a parte de inteligência artificial, que aí utiliza outros paradigmas como funcional. Mas sistemas, né, esses sistemas nossos que a gente usa no dia a dia, que a gente desenvolve, ainda é orientação a objeto. Legal, professor. Bela historinha. Mas e aí? O que ela faz? Nada. Orientação a objeto ela não faz mágica. Tudo que a gente fizer com orientação a objeto, a gente poderia fazer com as linguagens mais antigas, talvez com um pouco mais de trabalho, mas tudo que faz com... O legal da programação é isso. Não tem, só essa linguagem faz isso, ou só esse paradigma faz aquilo. Não existe. Com qualquer linguagem você faz qualquer coisa, qualquer paradigma você faz qualquer coisa. A diferença é o quanto você domina aquela linguagem e aquele paradigma e o quanto ele é mais voltado para aquele fim e que pode te dar facilidades. Nesse sentido, a orientação a objeto ela dá várias facilidades para a gente, mas não tem mágica, ela não vai trazer nada pronto, nada bonito, né, e que a gente não vai precisar se esforçar para desenvolver o sistema. Ela simplesmente organiza melhor os sistemas. Tá, professor, já entendemos que a promessa é grande, mas na prática, como é que isso ocorre? De que forma a orientação a objeto ela é melhor do que o paradigma anterior, estruturado ou procedural?
o estruturado e procedural, quando a gente tinha um problema, um sistema para desenvolver, vamos pensar no sistema bancário. Né? O que é um sistema bancário? Um sistema bancário, ele tem clientes, né, que a gente chama de correntistas, que tem conta corrente, tem poupança, e o sistema bancário faz movimentação financeira. Ele acredita dinheiro do cliente, né, deposita, ele saca, ele transfere, ele calcula juros, ele calcula principalmente juros, né? Ele cobra as taxas. Então ele tem uma série de procedimentos. Se a gente tivesse no paradigma antigo, a gente ia criar um programa lá, banco, sistema bancário, e ia começar a fazer esses procedimentos de transferência, de depósito, de pagamento, que é o que a gente mais faz no banco, né? Não é receber, é gastar. É pagar boleto, pagar diversos tipos de boleto, agora Pix e não sei o que. Então, essa seria o foco da programação do sistema estruturado. Já a orientação objeto, qual é a proposta dela? Que a gente pense como é no mundo real um banco, tentando aproximar o nosso sistema do mundo real, praticando o que se chama a tal da abstração, não é? A gente pensar no que é essencial no sistema, não é? Tanto das suas funcionalidades, como já sempre foi feito, mas também nos seus dados, não é? Então, dentro do que a gente chama de classe, né, que seria o programa antigo, agora a gente chama de classe, dentro dessa classe, a gente vai pensar não só nos algoritmos, não só nas funções, no sacar, no depositar, no transferir, no pagar, mas também nos dados, né? Que dados envolvem um sistema bancário? Um cliente. Primeiro a gente pensa nas entidades, né? Eu tenho cliente, eu tenho conta, eu tenho poupança, eu tenho o próprio sistema bancário, né? O cliente, ele tem nome, ele tem um CPF, ele tem um endereço, tem um RG, uma data de nascimento. A conta ou a poupança tem um número, tem uma agência, tem um saldo, né? Tem uma taxa mensal, que é muito chata. O sistema bancário, propriamente dito, o que ele faz? Aí sim, ele faz movimentação financeira, ele saca de uma conta, ele transfere de uma conta para outra, ele deposita, ele cobra taxa. Então, a orientação objeto se propõe que a gente pense dessa forma e organize o nosso programa em classes, que são essas entidades principais, né? Então, a gente já falou agora que num sistema bancário pensado bem simples, né, de forma mais pedagógica, mais didática, o que esse sistema bancário teria? Um cliente, ou correntista, ou titular, né? Depende, cada banco chama do jeito, mas podemos chamar de cliente, né? Não deixa de ser um cliente. Ele teria a conta, né? Do qual esse cliente faz parte, e ele teria ali o sistema bancário, né? Um caixa eletrônico, alguma coisa desse tipo para fazer a movimentação financeira. Então, vamos pensar agora em termos de PHP, como é que tudo isso se encaixaria, né? Como é que isso iria se organizar. Então, essas entidades que a gente falou, né? Titular, né? Eu falei cliente, né? Cliente, conta corrente e sistema bancário, digamos, ou caixa eletrônico, ou caixa, né? Qualquer essa parte que faz essa movimentação financeira são as nossas entidades, ou seja, são as nossas classes. Então, eu vou criar uma classe cliente aqui. A gente vai aprender a criar uma pasta src, de código fonte, source, e dentro dessa pasta criar nossas classes, porque fora delas vão ficar os PHP, né? A parte de HTML de tela, e aqui a gente deixa só as classes. Então, e eu insistindo no titular. Eu tenho o cliente.php, eu tenho a conta corrente.php, e eu tenho um sistema bancário, vamos dizer assim. Eu ia chamar de caixa eletrônico, mas enfim, deixar sistema bancário. Então essas são as minhas classes, né? Como é que eu faço para criar uma classe cliente? Eu faço class cliente. Se vocês ainda lembram alguma coisa do Java, claro, faltou aqui o PHP, né? Sempre começar com PHP.
Vocês lembram do Java ainda? Era exatamente assim que começava uma classe. Class cliente, né? Aqui eu tenho a minha class conta corrente. E aqui eu tenho a minha classe class sistema bancário. Pessoal, qualquer coisa é só interromper, tá? Tô aqui falando, mas é só dar um grito. O que ele tá dando? Aqui, class cliente. Bem, depois a gente vê. Tá, então essa é a classe. A classe, como uma entidade, e a gente tentando pensar em mundo real, uma entidade, ou seja, qualquer coisa do mundo real, ela tem informações, dados, que as qualificam, que a gente chama de atributos, né? E ações, operações, que essa coisa faz, que são os métodos, né? Se a gente pensar, né, os exemplos que sempre citam, uma classe carro. O carro ele tem uma marca, ele tem um modelo, ele tem uma velocidade, uma potência, um tamanho, uma cor, etc. O que que um carro faz? O carro ele acelera, ele freia, ele muda de marcha, né? Vamos pensar em outra entidade, o computador ele também tem uma marca, modelo, memória, processamento. E o que que ele faz? Ele liga, desliga, ele processa, né? Então, esses são os atributos e os métodos. O cliente, ele é uma entidade bem simples, né? O que que um cliente tem? Ele tem um nome. O cliente, opa, aqui é minúsculo, né? Estou confundindo com Java. O cliente, ele tem um CPF. E aqui tem um cifrão. Que é o que dá aula de Java no horário e pega pinoto. O cliente, ele tem, sei lá, um endereço, né? Se você vai, não sei se vocês já têm conta em banco, mas quando você vai criar uma conta no banco, eles pedem esses dados, né? Um documento de identidade para ver o teu nome, teu CPF, teu RG. E pede um comprovante de residência, né? Para saber onde você mora, um telefone de contato, um e-mail de contato, né? Pede todas essas informações. Eu nem vou colocar endereço, vou colocar e-mail. Vamos fazer de conta que nós somos um banco desses mais modernos, né? Um Nubank, que nem pega comprovante de residência direito. Então, isso aqui são os atributos, são informações sobre a classe, né? Então, é assim que a orientação objeto pensa. Ela pensa em informações sobre não só as operações, os métodos, as funções, mas também os atributos. Então, e o que um cliente ele faz de operação no banco? O cliente, ele basicamente é só o cadastro dele, né? Então, é só a questão da gente definir os dados e pegar esses dados. Então, não tem muito algoritmo, digamos, numa classe cliente. Nesse sentido, quando existe um padrão para métodos, quando a gente quer alterar, que a gente poderia dizer, definir nome, por exemplo, poderia ser a função function definir nome, onde a gente recebe o nome aqui como parâmetro, eu só vou chamar de n, e faz nome recebendo nome. A gente pode fazer a mesma coisa, definir CPF. Vou fazer só para 2 para a gente testar. CPF C.
Então, com isso aqui, a gente altera os valores, né? Eu quero criar um cliente Fábio. Então, Fábio, eu vou colocar que o nome dele é Fábio José Rodrigues Pinheiro, que o CPF dele é 025, tal, tal, 453, 421. Beleza. Então, com isso aqui eu defino. E às vezes eu vou precisar pegar esse dado para mostrar na tela, para gerar um extrato, um relatório, alguma coisa assim. Então, eu vou fazer o pegar nome, que ele simplesmente vai o meu nome. E vou fazer o pegar CPF, que ele simplesmente vai retornar esse CPF. Então vejam que é uma classe muito simples, até porque no contexto de um banco, um cliente por si só ele não faz nada, né? Ele é só dados. Professor, mas ele não saca, ele não deposita, né? Ele está indo no banco para isso. Não, quem faz isso é o próprio banco, né? Ele simplesmente fornece os dados. O que a gente faz é acionar esses comandos, né? Mas quem faz o saque, o depósito, aqui sim a gente vai fazer uma função que é depositar. A gente vai fazer ela. Aqui também a gente vai fazer uma função sacar. Aqui também a gente vai fazer uma função que é ver saldo, que isso sim é o que o banco faz, tá? Então, eu sei que nem sempre é fácil, principalmente no começo, né? Apesar de vocês já terem visto orientação a objeto, mas faz tempo também. Nem sempre no começo é fácil perceber esse detalhe, né? A diferença do que seria uma programação padrão da orientação a objeto. Na programação padrão, a gente faria tudo junto isso aqui, num só arquivo. Aqui não, aqui a gente está separando o que é um cliente, o que é a conta, porque o que é uma conta? A conta ela é composta de um cliente, então veja que eu estou, uma cliente, utilizando um objeto que a gente acabou de criar, já aqui. Uma conta corrente, ela é composta de um número da conta, eu vou colocar como string número da conta, porque ele geralmente tem dígito, né? Ele é composto de uma agência, número da agência, e o saldo. O saldo sim, o saldo pode ser um float, né? Só de início, tá? Depois a gente vai corrigindo tudo isso. Professor, ficou um pouco confuso. Por que esses dados não estão no cliente? Por que o cliente ele não pode ter um saldo já direto aqui, agência, né? Porque a gente vai lá como cliente e já se cadastra uma conta corrente. É que a gente no banco, a gente pode ter uma conta, a gente pode ter uma poupança, a gente pode ter uma aplicação, a gente pode ter várias, ser associado a vários produtos, digamos assim, do banco. Se a gente coloca o nosso nome direto aqui, CPF, RG, a gente está dizendo, a gente está amarrando isso, né? Dizendo que obrigatoriamente todo cliente tem uma conta. Mas não, eu posso ir no banco fazer só uma poupança. Eu posso ir no banco só comprar um título de capitalização, que eles adoram vender, né? E não ter uma conta. Então a gente faz separado, a gente define o que é um cliente, que vai estar lá cadastrado, que é independente de uma conta. Ele pode ter uma conta ou não. Como a gente pode criar um novo aqui, poupança, e uma poupança ela é diferente de uma conta corrente, né? A poupança ela tem rendimento, tem todas aquelas histórias. PHP, class, poupança, sem acento. Sem... Aí aqui veja que também a poupança ela tem um cliente. A poupança ela também tem um número da poupança. Não, poupança. Também tem o número da agência. Mas aí, digamos, ela tem um rendimento que na outra não tem.
Então, por isso a necessidade de fazer rendimento, a necessidade de fazer separado, né? Então, essa é a lógica da orientação objeto, né? Cada um, vou fazer a piadinha, né? Cada um no seu quadrado. Você define aquela classe como uma entidade e só põe coisas referidas a ela. Por mais que dê vontade da gente misturar cliente com conta corrente, a gente percebeu que a partir do momento que eu tenho poupança, não faria sentido, senão, veja só, eu teria que fazer isso aqui. Repetir isso aqui, nome, CPF, RG, e-mail, aqui e aqui. Então, é como se eu tivesse que fazer 2 cadastros, o que não faz o menor sentido, né? Eu podendo fazer só um e utilizar esse cadastro já prontinho. Então, bem melhor assim. E aí, claro, vão ter classes que vão ter mais funções, mais métodos, como essa aqui, que vai ter algoritmo que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas tem algumas que não faz tanto sentido assim, né? Que são classes mais de dados, como a gente chama, né? E vão estar voltadas mais para cadastro, que é o caso do cliente, de conta corrente de poupança. Tá, professor? Estamos entendendo, eu acho, né? Tá tudo bem aí? Qualquer dúvida me fala. Mas aí como é que usa essa tal dessa classe? Ah, beleza. Então, é tanto que a gente só falou em um termo, né? Classe. E, no entanto, o paradigma é orientado a objeto, né? E não orientado à classe. E por que isso? Porque a classe a gente cria, mas o usar, né? Quando a gente vai usar a classe, aí sim a gente utiliza o objeto. Então, a classe ela é utilizada para criar objetos, né? Por isso que a gente fala que é orientado a objeto, porque o objeto é de fato aquilo sendo utilizado. A classe ela está aqui como uma analogia que sempre é feita, né, como uma forma, né? É algo que a gente pode criar quantos clientes quiser. Então, fora da pasta SRC, eu vou criar fora da pasta, eu vou criar um PHP bem simples, o meu banco. E esse aqui não vai ter nada de classe, não vai ter nada de orientação objeto. Depois a gente vai fazer como uma páginazinha web, né? Mas por enquanto vamos fazer até fora da web. Aí nesse aqui eu quero usar as classes que eu criei, né? Ou seja, eu quero criar objetos. Agora eu posso. Então eu quero criar um objeto da classe cliente. Como é que eu crio um objeto da classe cliente? Então tem um formato, não sei se vocês lembram, no Java, que aqui fica muito parecido, né? Que é o nome da classe, o nome do objeto, que é uma variável, né? Pode ser C, C1, cliente 1, pode ser Fábio, não importa, é uma variável. Eu vou chamar de cliente 01 igual a new cliente. Então, o que que ele está dizendo aqui? Crie um objeto de cliente, né? New, um novo cliente, e armazene nessa variável. Ele está dando erro aqui porque essa classe que a gente criou, na minha própria orientação, a gente criou dentro da pasta SRC, ou seja, não está na mesma pasta e ele não encontra. Aí tem um comando PHP, que é chamado de require once, que você diz, eu quero usar esse arquivo que está nessa pasta diferente da minha. Então é só ele avisando que o cliente que está sendo usado aqui, ele está dentro dessa pasta. Está aparecendo bastante erro, né? Mas vamos ver, deixa eu só fazer um teste. Então aqui... Eu acho que é porque tem que fechar, professor. O PHP lá embaixo. Não tem essa obrigação, tá? A gente Não. só precisa fechar quando a gente está na web e aí depois vem HTML. Aí sim, porque aí ele precisa saber onde acabou o HTML e começa o PHP. Mas senão não precisa. Antes precisava, no passado precisava. Mas eu tô achando aqui que ele tá sentindo falta aqui dos public.
Deixa eu ver. Tá, eu vou rodar aqui só para ver a mensagem que ele dá de erro. É que eu não queria falar do public e do private agora, mas vamos ver. Então, digamos que a gente vai fazer o cadastro, né? A gente pode até colocar aqui pedindo para digitar o nome. Read line. Digite o nome do cliente. E a gente vai fazer também. Digite o CPF do cliente. Percebam que, por enquanto, aqui só são variáveis que a gente está utilizando para armazenar o dado. Não é o mesmo nome CPF. Esse aqui são os atributos da classe cliente. Aí, quando a gente armazenar nessas variáveis, aí a gente vai dizer, ó, objeto C01, você que é o objeto da classe cliente, através do método definir, eu chamei definir nome, armazene esse nome que a gente leu agora do teclado no objeto. Também C01 armazene em definir CPF, foi assim que eu coloquei, definir CPF minúsculo. Então, acho que isso aqui ele não precisa desse primeiro cliente aqui. Definir nome. Vou executar aqui para ver. Então, o que a gente fez? Isso aqui até poderia ter vindo depois, não tem problema. A gente vai ler do teclado, depois a gente vai fazer na web. A gente vai ler do teclado e armazenar essas variáveis e depois jogar isso no objeto. Por quê? Porque o objeto ele vai conseguir guardar todos os dados sobre uma determinada entidade. Aqui a gente só colocou 2, né? Mas se a gente pensar no mundo real, a gente colocou 4 atributos, mas no mundo real ele teria muito mais, né? O cadastro do cliente, ele pega o endereço, aí o endereço se separa em rua, CEP, número, bairro, cidade, estado, e aí se é no banco eles ainda pedem o nome da mãe, o telefone de contato, o endereço do trabalho. E aí você consegue concentrar isso num único objeto. E depois esse objeto é o que a gente vai mandar para o banco de dados. Então fica muito mais organizado o site assim. Falou, Pablo? Alô, alô? Oi? Não, eu pensei que tinha falado. Ah, não, não. Vamos ver aqui o que ele está reclamando de tanto erro. Que às vezes tem questão de versão do PHP também. Deixa eu ver. Aulas. Ensino, prog 2. Aula 6. E aí, terminando a aula, eu posto esse código para vocês, tá? E se aí não conseguir terminar, eu termino, gravo um vídeo e mando para vocês. Meu banco. String. Tá, vamos ver. Agora eu confundi esse não. String aqui é com maiúsculo. T const class cliente. Aqui. Vamos ver se ele tá obrigando a gente ao public. Eu acho que é isso que ele tá achando. Uhum. É que no Java não é obrigatório. Quando você não coloca, ele entende que é public. Mas vamos lá. Nome do cliente, Fábio Pinheiro. CPF 0123456789. Beleza, a gente só guardou os dados e não mostrou. Então eu vou mostrar esses dados. Digamos,
fazer aqui um eco dados do cliente. Nome C1, então eu pego lá do objeto, pegar nome, eu falei, pegar nome e eco CPF. Pegar CPF. Então vamos lá de novo. Nome Fábio Pinheiro. CPF. Variável nome. CPF. Vamos ver aqui o que eu... Ah, tá. Aqui eu tinha deixado de propósito. Então vejam só, o que a gente fez? A gente criou a classe com os atributos, alguns métodos aí só para definir e pegar os valores. Aqui a gente pediu os dados e quer montar nesse objeto e depois escrever. Professor, meio sem graça, né? Pegar e escrever. Sim, porque isso aqui por enquanto a gente está simulando, porque o que ocorreria? Se a gente tivesse, né, visto tudo, depois a gente pegar esses dados, a gente iria armazenar no banco de dados. Então, estaria lá no banco de dados. A gente podia desligar o computador, voltar, os dados estariam todos ali. E aí, num outro PHP, a gente poderia, né, vir aqui e pegar dados no banco. Né? Então, tem um miolo aqui que a gente não está fazendo ainda, que a gente vai fazer, que é jogar no banco e depois pega do banco. A gente está pulando, porque não tem banco ainda, então a gente só pega, armazena no objeto com esses definir, né? E depois eu pego do objeto com os métodos pegar. Só que ele está dando um erro aqui, porque ele não sabe o que é essa variável nome. Aqui a gente manda o parâmetro, ele guarda no nome, e aqui ele manda também e guarda no CPF. E ele não reclamou, né? Só que aqui ele está retornando, só que a gente tem que dizer para ele que isso aqui é um atributo. E o que é o atributo mesmo? São essas variáveis que definem o objeto, que estão fora. Veja que eles não estão dentro das funções. Eles estão aqui fora. Então, essa variável, essa palavra reservada, this, que significa esse, essa, em inglês, ele diz, ó, esse atributo é deste objeto. Então, mande pegar daqui. Da mesma forma, a gente tem que fazer isso aqui também. Aqui. E aqui. Então, vejam que o cifrão que sempre está junto da variável, ele fica com this, uma setinha, e depois o nome, sem cifrão. Professor, essa seta está aparecendo um monte de lugar. Sim, ele é um operador que liga o objeto, né, this, que é o objeto dele mesmo, ou um objeto que eu criei, que é o C01, aos seus elementos. Quem são os elementos? Os métodos e atributos. Então veja que toda vez que eu precisei chamar o definir nome, eu precisei do objeto antes. Se eu não colocar esse objeto, vamos executar aqui, nome Fábio, 723. Ele dá um erro. Chamada a função indefinida definir nome. Né? Porque ele precisa de um objeto, ele precisa saber de quem que ele está definindo esse nome. Até porque eu poderia ter o cliente C01 e C02. Eu posso ter quantos clientes eu quiser, eu posso ter quantos objetos eu quiser. E aí esse nome que eu digitei Fábio é de quem? É do 01 ou do 02? Eu estou dizendo que é do 01. Né? Depois eu posso fazer mais um cadastro
E daí sim, opa, faltou a setinha aqui. Aí esse novo nome, novo CPF, aí eu vou dizer que ele é do cliente 02. Definir nome. E eu definir. Então eu posso fazer quantos cadastros eu quiser, né? CPF, CPF. Professor, mas você utilizou as mesmas variáveis aqui? Sim, eu leio, né? Armazeno e guardo. E depois eu leio em cima dela, já está guardado aqui mesmo, não tem problema nenhum. Então eu posso criar quantos objetos eu quiser. Né? Então aqui eu tenho o cliente 01. E aqui embaixo eu vou escrever os dados do cliente 02. Então veja que a gente chama a mesma função. Vamos executar aqui. Limpar essa tela. Digite o nome do cliente, Fábio, CPF 123. O nome do cliente, João, CPF 456. Eu esqueci de salvar aqui. Limpar. Fábio 123. Maria 456. Faltou quebrar a linha, né? Aí ficou ilegível. Quebrar a linha aqui no começo. É mais fácil. Ctrl+N, 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 2 vezes. Ctrl+N, Ctrl+N. Fábio, 1, 2, 3, João, 4, 5, 6. Então tá aqui, dados do cliente Fábio, 1, 2, 3, dados do cliente Joap, 4, 5, 6. Então vejam que eu usei os mesmos métodos, né, pegar nome, no entanto ele mostrou valores diferentes. Por quê? Porque esse método ele está associado a um objeto. Então é assim que a orientação objeto trabalha, né? Com esses objetos sempre amarrado aos seus dados e aos seus métodos. Eu li o primeiro nome e guardei, defini esse nome no objeto 1, assim como o CPF. E veja que eu criei os dois objetos aqui em cima. Depois eu li os dados do segundo cliente, também guardei o nome CPF, só que agora eu defini o nome do objeto 2. E assim eu posso criar quantos centenas, milhares de clientes eu quiser, com o mesmo definir nome CPF. E é por isso que na hora que eu chamo qualquer método, seja definir ou pegar, né, mostrar, vamos executar, provocar esse erro aqui. Fábio, 1, 2, 3, João, 4, 5, 6. Ele deu erro, né? Método pegar nome não definido. Por quê? Aqui no tal método pegar nome, professor, não tem esse método aqui, por que ele está dando erro? Porque na orientação objeto eu não posso chamar um método sem dizer a quem pertence esse objeto. Até porque eu preciso pegar o nome de alguém. De que objeto eu estou falando? Do C1, do C2? Não tem nenhum objeto. Então é erro. Se eu não tenho objeto, ele não existe. Então aqui eu pego o C1 e eu digo a eles, não, esse nome que eu quero pegar é do C1, esse nome que eu quero pegar é do C2. João e o José. Então tá aqui cliente João 1, 2, 3, cliente José 5, 6, 7. Tá joia? Então, basicamente ou inicialmente é assim que a orientação objeto trabalha. Então a gente começou montando um cliente, né? A gente focou aqui no nome CPF, RG e e-mail, não mudaria muita coisa. Por enquanto a gente deixou como público, mas depois a gente vai ver que o ideal é que isso seja privado, mas é preciso entender por quê. E na sequência, aí a gente vai utilizar esse cliente para criar uma conta corrente. E por fim, a poupança não vamos fazer, porque seria igual a conta corrente. E por fim, o sistema bancário utilizando essas contas, né? Para fazer depósito, saque e saldo. Como a nossa aula está acabando,
o que eu vou fazer? Eu vou finalizar ela, vou gravar o resto ali do que eu estou fazendo. Mostro para vocês os 2 vídeos. O vídeo dessa aula gravada, dessa aula que a gente está terminando agora, mais essa gravação que eu vou fazer. E mando também o código-fonte. E aí, 2 exercíciozinhos. Ok? Tá bom. Alguma Sim, dúvida? professor. Deu para entender? Sim. A orientação objeto no começo dá meio que um nozinho na cabeça, né? Mas depois ele vai encaixando. Então, assim,